Ei, pessoal, tudo bem? Vamos continuar nosso assunto sobre comunicação. Vamos falar um pouquinho agora sobre os processos da comunicação, certo? Nós já falamos aí sobre atendimento, já falamos aí sobre oratória. Vamos agora falar sobre os processos da comunicação, certo? Pessoal, quem aqui já passou algum perrengue na hora de falar em público? Se embolou com as palavras, esqueceu o que ia falar e aí volta, rebobina a fita e mesmo assim não se lembra? Né? Todo mundo já passou por isso, normal, vai acontecer, é normal na hora da comunicação, às vezes dá aquela travada, mas não se desespera não, certo? Vamos falar um pouquinho sobre alguns tipos de comunicação, certo? Quero citar duas aqui agora. A comunicação intrapessoal, que é aquela comunicação que eu falo comigo mesmo, às vezes você já se pegou aí falando com você mesmo, sozinho. Então, aquele intrapessoal, é você e você mesmo. Você fala, fulano, tá doido? Conversando sozinho, né? Então, a comunicação intrapessoal, onde você utiliza meios para poder falar consigo mesmo. E já tem a comunicação interpessoal, onde eu vou utilizar as minhas habilidades na oratória para poder me comunicar com outras pessoas. E aí que nós devemos ter bastante cuidado, porque muitas vezes quando nós não colocamos as palavras de forma correta, as pessoas podem ter uma noção diferente daquilo que nós gostaríamos de ter colocado, ok? E aí, pessoal, a comunicação, ela deve ser feita de formas diferentes a depender do contexto em que eu estou falando, certo? Se eu estou falando apenas com uma pessoa, lógico que eu vou estar me dirigindo a uma pessoa só. Se eu for estar conversando com um grupo pequeno de pessoas, então a minha comunicação vai ser de forma que atenda aquele grupo pequeno de pessoas. Mas se eu estiver me comunicando com uma plateia, com um público grande, eu vou ter que estar com a postura, com a entonação da voz, com o volume da voz direcionado àquela plateia, àquela quantidade de pessoas, certo? A depender da quantidade de pessoas, do grupo de pessoas que eu estou falando, vai mudar, sim, a minha postura, a minha entonação, o volume da minha voz. Então, é muito importante a gente se atentar a isso, porque não adianta eu estar em um pequeno grupo de pessoas, com poucas pessoas, né, e estar falando alto, como se eu estivesse em uma grande plateia com um grande público. E o inverso também não funciona. Se eu estou em uma quantidade grande de pessoas, lógico que a minha postura tem que ser diferente, a entonação da minha voz tem que ser diferente e o volume da minha voz também tem que ser diferente, ok? Então, pessoal, ó, tudo ao nosso redor nós podemos utilizar como comunicação. A voz, a expressão facial, os gestos, a apresentação pessoal, tudo isso aí é comunicação, ok? Seja para um grupo pequeno de pessoas ou seja para uma grande plateia. Então, pessoal, a natureza da comunicação nós podemos ver que é transmitir uma ideia, né? Causar ali na pessoa que está ouvindo um impacto, seja positivo ou seja negativo. Mas a comunicação ela vai transmitir uma ideia. Vai ser positivo ou negativo de acordo com a forma que eu estou colocando para vocês, certo? E aí, falando em forma de colocar, é que nós pensamos nas barreiras de comunicação, nos ruídos da comunicação. E é sobre eles que nós vamos tratar nessa aula de hoje, ok? Um ruído na comunicação, pessoal, é tudo aquilo que atrapalha a comunicação entre o interlocutor, né? E entre a pessoa que está falando, entre o ouvinte, entre a plateia. Tudo aquilo que atrapalha uma comunicação vai ser ruído, vai ser algo ruim, ok? E aí, tem os elementos externos, né? Algo que não depende de quem está falando. Às vezes eu tô aqui, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo para você e tem um passarinho cantando lá fora. Então, é um ruído, é algo que está ali tirando a atenção, ok? Outra coisa, o que lhe interessa, né? Muitas vezes eu falo muito bem daquilo que me interessa, mas algo que não me interessa eu não tô nem aí, não tô dando importância, tô falando de qualquer jeito. Então, é um ruído na comunicação também. Eu preciso estar disposto a falar, a me comunicar bem, tanto se for algo que me interessa quanto for algo que não me interessa. Eu preciso trazer uma boa comunicação independente do assunto. Outra coisa também que vamos citar é o egocentrismo. Muitas vezes
você está ali em uma conversa e tem alguém que só está no eu faço, eu quero, eu posso, eu fiz, eu sei fazer, e o eu. Né? Muitas vezes isso aí na comunicação se torna ruído, porque se torna chato para outra pessoa que está ouvindo. Então, a comunicação, a conversa, né, ela foi feita de forma que todos participem, a não ser que você esteja contando, sei lá, um testemunho de vida, uma história sobre você, ok. Mas fora isso, você está no eu, no egocentrismo o tempo todo, não é bom e é um ruído para a sua comunicação. E aí a gente também tem que entender a percepção do outro, porque muitas vezes o orador está colocando de uma forma e o outro não está captando a mensagem da forma que o orador está colocando. Então você tem que observar qual é o feedback que as pessoas que estão ouvindo estão trazendo para você. Muitas vezes nós não prestamos atenção na expressão facial, né? Na postura das pessoas, e tudo isso vai servir para nós como feedback de como elas estão recebendo a nossa mensagem. Outra coisa também é a questão de competição, né? Muita gente, elas se comunicam para competir. É normal vermos isso em discursos políticos, né? Em debates políticos. Eles utilizam ali a comunicação como forma de competição. Então, no nosso dia a dia, não levemos a comunicação como forma de competição, e sim como forma realmente de comunicar uma ideia, de comunicar o que nós estamos sentindo, de comunicar uma solução de um problema, e não como uma competição. Outra coisa também na questão da comunicação é quando nós somos frustrados com a comunicação. Você falou de uma forma e aí a outra pessoa entendeu de outra. Já viu aquele famoso telefone sem fio, né? Você fala uma coisa aqui e aí foi passando, e quando chegou lá no final, chegou de outra forma, né? Justamente porque a comunicação às vezes sai de mim de uma forma e acaba no percurso aí, chegando no final de uma outra forma que foi colocada totalmente diferente do que era para ser no início, ok? E aí também, pessoal, a gente vem falando muito sobre a questão da projeção, a projeção do corpo, a projeção da voz, como é que você está se colocando perante as pessoas para poder falar. Vemos também a questão da inibição, né? Tem pessoas que são muito inibidas, são pessoas introspectivas que falam para dentro, né? Elas falam para dentro, e para você entender dá trabalho. Então, a gente sempre sugere essas pessoas treinem, vai para frente do espelho, fala, conversa enquanto estiver no chuveiro, cante na hora que estiver no chuveiro, porque tudo isso aí vai te ajudar a se soltar um pouquinho melhor, né? A falar um pouquinho melhor também. Outra coisa, pessoal, que causa um ruído na comunicação é a linguagem inapropriada, né? Tem pessoas que elas falam muitas gírias, falam muitos palavrões, e para quem está num ambiente de trabalho, num ambiente corporativo, não é legal, né? Eu falar da mesma forma que eu falo com um colega, eu falar com um cliente, né? Ou eu usar tipo de palavras de baixo calão dentro do ambiente de trabalho. Primeiro que a gente sabe que não é elegante, não é bom para ninguém, né? Tá usando esse tipo de palavra, principalmente no ambiente de trabalho, no ambiente que você está sendo orador, certo? E aí, outra coisa que prejudica muito a comunicação é a falta de foco, certo? Para eu me comunicar bem, eu preciso entender. E para eu entender, eu preciso ter foco. Eu preciso parar e entender que aquele é o momento de ouvir, né? Se eu preciso ouvir para poder resolver, eu tenho que parar e entender que ali é ouvir. Se eu preciso comunicar uma ideia ou algo, eu preciso ter foco também para comunicar de forma clara, de forma objetiva, né? Então, são coisas, são ruídos na comunicação que nós devemos evitar, certo? Então, a gente deve entender que a comunicação, ela leva em conta várias etapas, né? Primeiro que tudo em nós comunica, expressão, a entonação da voz, a forma com que eu projeto o meu corpo, a forma com que eu olho para o espectador, para o ouvinte, tudo isso aí é comunicação, certo? E no atendimento é muito importante essa questão das técnicas que eu utilizo para me comunicar, os elementos que eu utilizo para me comunicar, né? Seja a minha aparência, seja a minha voz, seja o tom da voz, seja a expressão facial. Então, tudo isso aí é muito importante para quem trabalha com atendimento, certo? Vamos continuar com o assunto. Eu espero você no próximo vídeo, ok?